Amados irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus por mais esta oportunidade linda que Ele nos concede de, mais uma vez, nós podermos nos reunir, ainda que separados fisicamente, mas unidos em um só coração, em uma só fé, e dedicarmos conjuntamente alguns momentos do nosso dia na meditação da palavra do Senhor. Eu oro a Deus em nome do Senhor Jesus, pedindo que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, aí onde você está, sozinho, ou com os teus entes queridos, ou no teu trabalho, ou em algum outro ambiente que você esteja, que a mão do Senhor esteja estendida sobre a tua vida para abençoar, proteger, prover as tuas necessidades, te cobrir com a unção do seu Espírito Santo. Mais um momento, então, de meditação na palavra do Senhor. E eu quero te convidar, então, já para pegar a Bíblia Sagrada em tuas mãos e abrir no texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. E já de antemão eu devo afirmar, mais uma vez, que é um texto que é muito conhecido pelo povo de Deus, na leitura bíblica, no seio da igreja, quantas vezes foi e ainda vai ser compartilhado esse texto, o seu conteúdo, no culto, nas igrejas. Não há dúvida disso, porque há uma mensagem linda dentro do texto aí do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. E nós vamos, como a gente tem procurado fazer a cada encontro, trazer à tona, trazer à memória, trazer à lembrança alguns pontos muito especiais que estão colocados dentro desse texto bíblico aí. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, fazendo aquele resumo que nós sempre fazemos, aquela introdução, aquele comentário, nos encaminhando para a linha de pensamento, a linha de raciocínio que nós vamos desenvolver dentro do texto bíblico. Então, vamos nos lembrar que Pedro e João, é o que diz o texto, estão indo ao templo para orar, é o que nós vamos ler já já. E nessa ida ao templo, alguns dias, a Bíblia não diz quantos, depois da descida, do derramar do Espírito Santo. Então o coração desses discípulos, o coração desses apóstolos do Senhor, testemunhas da ressurreição do Senhor, está cheio da unção, está cheio da graça de Deus. E este milagre que vai acontecer aqui, que registra o capítulo de número 3, é então o primeiro milagre de milhares e milhares e milhares e milhares de milagres que desde então o Senhor vem realizando através da sua igreja, através dos seus servos, das suas servas, para abençoar vidas e testemunhar do poder, da autoridade e também da vida que há em Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário, é o que nos diz a palavra, mas ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e está vivo, atuante, presente, fazendo maravilhas hoje, como ele fez também no passado, como ele fez também no tempo dos apóstolos, como registra a Bíblia Sagrada nesse texto aí. E o que nós vamos fazer, lendo o registro bíblico, é então, como disse, puxar a nossa memória, trazer a nossa lembrança alguns pontos muito especiais que estão colocados aí. Considerando, irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, que na cabeça, no coração dos judeus, particularmente nas autoridades daquela época, fossem os fariseus, fossem os saduceus, os doutores da lei, os anciãos ali do povo, na cabeça, no coração desses homens, inclusive do sumo sacerdote Caifás e Anás, do Sinédrio, ou do Senado judaico, que havia participado de maneira ativa, de maneira decisiva, na prisão, condenação e morte do Senhor Jesus. Pedro vai falar a respeito disso no texto. Estes homens, no coração deles,
A história Jesus, repetindo, a história Jesus já havia para eles encerrado, já havia sido morto o Senhor. Tinham dito que ele havia ressuscitado, mas até aí é conversa, não se prova, ninguém pode testemunhar. Quem poderia ter autoridade para endossar essa alardeada ressurreição, não tinha tido nenhuma experiência. Então era muito mais no coração dele, na cabeça deles, muito mais alguma coisa fantástica, mística, fabulosa, inventada, do que realidade. No coração deles, Jesus estava morto, aquela história toda de evangelho, de reino de Deus, de Messias, de Salvador, havia se encerrado e eles estão tocando a vida. E é nesta situação, ou nessa condição do coração deles, que então o primeiro milagre, após a descida do Espírito Santo sobre os seguidores, os discípulos do Senhor Jesus, vai ser realizado através da vida dos apóstolos, através da vida de Pedro e de João. Então vamos para a narrativa bíblica para lembrar, também para nós lembrarmos o que nós já conhecemos do texto bíblico, e eu penso que posso até afirmar que, em relação a esse texto, em relação a esse registro, ele é tão presente no coração, no conhecimento da igreja, do povo de Deus, que é possível se narrar versículo por versículo, até sem ler, porque é conhecido, é algo que faz parte da nossa vida, chama a nossa atenção. Como eu disse, quantas vezes já foi compartilhada a palavra dentro desse texto, quantas mil vezes ainda poderá ser compartilhado. Mas tem algo especial aqui que a gente precisa levar em consideração, considerando também que para os judeus Jesus era um caso encerrado, era uma situação resolvida. E de repente, vamos lá para o texto bíblico, que diz aqui no capítulo 3, verso 1, se você puder acompanhar, ainda que a gente conheça, vamos lembrar ou relembrar do texto bíblico. Diz aqui no verso 1, e Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração, a nona, que seria 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham na porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vamos destacar aqui esse detalhezinho, essa informação. Esse moço, esse homem, era coxo, tinha essa deficiência física desde o ventre da sua mãe. Isso quer dizer, ele nasceu com essa má formação física, não foi um acidente, não foi nenhuma outra razão. Ele nasceu com essa deficiência, com essa necessidade, ou usando o linguajar de hoje, com essa necessidade especial. E diz o texto que acabamos de ler aqui, ele era trazido todos os dias e colocado naquele mesmo lugar para pedir esmola às pessoas que estavam entrando no templo, particularmente por essa porta, que era uma das portas principais de entrada para o templo do Senhor ali em Jerusalém, um lugar de bastante acesso de pessoas, um afluxo grande de pessoas. Então era um lugar que, para quem pedir esmola, era o lugar ideal, vamos colocar dessa forma. E chama atenção para esse detalhe todos os dias. A Bíblia não diz há quantos anos ele era colocado ali, mas diz que todos os dias, e a gente deduz que há muito tempo, por muito tempo, ele vem já sendo colocado ali para esmolar. E isso é tão real, queridos, a gente não está forçando nada, não. A própria palavra diz que todas as pessoas ali conheciam esse homem, sabiam quem ele era. E no momento que vai acontecer o milagre aqui, eles vão identificar, eles vão reconhecer esse homem como sendo aquele que há muito tempo eles viam ali pedindo esmola, que há muito tempo, muitos deles também provavelmente haviam, de alguma maneira, em algum momento lá, ajudado esse homem
dando a ele alguma coisa. É muito importante nós considerarmos esse detalhe. Há muito tempo, todos os dias, esse homem era colocado ali para esmolar. Verso de número 3 agora. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Como esse texto é tão conhecido da gente. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Continuando a leitura até o verso de número 10 que nós vamos. E tomando-o pela mão, Pedro, tomando o paralítico pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, veja lá, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Verso de número 10. E reconheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram pasmos, cheios de pasmo, diz aqui o texto, e assombro pelo que lhe aconteceu. Vamos dar uma paradinha aqui, porque nós já vamos para um ponto muito importante aqui. Narrativa bíblica é o que você leu comigo aí, que nós já conhecemos tantas vezes. Não tenho prata, não tenho ouro. Quantas vezes nós já meditamos esse texto, já ouvimos meditação desse texto. Tem sido para a igreja, tem sido para o povo de Deus um texto de incentivo, de ânimo, de fortalecimento de fé, de serviço ao Senhor, de crença na pessoa do Senhor. Quantas coisas mais nós poderíamos ou podemos acrescentar a esse texto como de importância, lição preciosa para a nossa vida. É o primeiro milagre que está sendo realizado através da vida dos apóstolos, já disse alguns minutos atrás, e que já está produzindo um impacto, um assombro, nós vimos aí, um pasmo, né, um espanto no coração de todo aquele povo. Afinal de contas, eles estão vendo andar, eles estão vendo pular, saltar, louvar a Deus, né, caminhando, alguém que eles conhecem há muito tempo, que viam essa pessoa com o seu defeito físico ali presente na porta de entrada, de uma das portas principais de entrada, a Porta Formosa, um lugar muito importante de acesso ao templo. Eles viam, conheciam esse homem, e de repente esse camarada está pulando, saltando, andando, e reconhece, não teve dúvida no coração, não havia nenhuma insegurança no coração daquele povo, né, de que fosse outra pessoa, ou de que fosse um blefe, de que fosse alguma coisa forjada. Não, eles conheciam a pessoa, conheciam o estado dela, e, queridos, com todo respeito a quem tenha algum tipo de deficiência, alguma necessidade especial, é real, é verdadeiro isso, que de uma maneira muito natural e comum, quando alguém precisa recorrer à ajuda, à esmola de alguém, por exemplo, na rua, quando você vê uma pessoa com defeito na rua pedindo esmola, eu falo isso com todo respeito, sem nenhum tipo de censura, de preconceito, de qualquer espécie, só estou mencionando uma realidade. O que é natural dessas pessoas fazerem é expor a sua deficiência, expor, né, o seu problema, para que as pessoas que passam vejam
que o que ele está fazendo ali, o ato de esmolar, o ato de pedir uma ajuda, não é mau caratismo. Ele ou ela realmente tem uma necessidade que o impede de uma vida normal, a impede de trabalhar, de ganhar o seu próprio pão, o seu sustento de uma outra forma. Então, para que as pessoas entendam que não há ali nenhuma má ação, é natural dizer, olha, veja o meu problema é esse que me impede de trabalhar e por isso eu estou pedindo a tua ajuda. Essa é a prática normal, natural, compreendida inclusive por quem passa e vê a necessidade, e isso comove o seu coração e ela então ajuda, contribui para amenizar o sofrimento daquela pessoa de alguma forma, prover a sua necessidade. Isso me faz pensar que esse homem também tivesse essa prática de deixar todas as pessoas conhecerem a sua necessidade, pelo menos para aqueles e aquelas que não o conheciam ainda, que entrassem no templo pela primeira vez, saber que aquele homem que estava ali tinha uma necessidade real, precisava de verdade da ajuda de quem entrava. As outras pessoas que já conheciam ele de muito tempo já nem se ocupavam mais com isso em olhar, e não precisava demonstrar nada, eles já sabiam da necessidade pessoal dele. E de repente essas pessoas que já o conheciam, que conheciam a sua necessidade, o seu problema físico, vem pulando, saltando, louvando a Deus, andando, correndo. E a Bíblia Sagrada diz que ele se apega, ele se liga, ele devia estar grudado em Pedro e João, de tanta alegria pela bênção que ele havia recebido. Dá para perceber que ele não tinha o menor interesse em estar na condição que ele estava. Ele pedia esmola porque era o que ele podia fazer, mas no momento em que ele se vê livre daquela limitação, a partir desse momento, a alegria que ele nunca sentiu antes entra dentro do seu coração. Muito bem. Tratada essa parte, considerada essa parte, então no verso de número 11, nós temos um detalhe muito especial que eu quero chamar a tua atenção, trazer a tua lembrança, a tua memória, porque esse milagre tem uma razão de ser. Esse acontecimento com esse homem, nesse lugar, nessa porta formosa, nesse espaço do templo, que tem um nome, tem um título que a gente já vai ver já, tem uma razão de ser. Eu tenho dito a vocês, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor não faz nada por acaso. Não, estava lá, foi o primeiro, estava lá, já que pediu esmola, vamos ajudar, vamos fazer algum milagre. Podem ter absoluta confiança de que o que está acontecendo aqui estava dentro do que era o plano, o projeto de Deus. Isso aqui não é acaso, não. Verso de número 11, quero só ler o verso de número 11 com você, por favor. Veja aí o que está escrito no verso de número 11. E apegando-se ele a Pedro e João, o paralítico se apegando a ele, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. Alpendre, no pátio, no pórtico, em algumas Bíblias Sagradas, chamado Pórtico de Salomão, alpendre de Salomão. É uma região ali, próxima da Porta Formosa, um lugar de acesso intenso de pessoas. Mas que importância tem esse lugar, essa menção feita aqui em Atos capítulo 3, verso 11. Então eu quero te chamar à lembrança também, uma meditação que nós fizemos algumas semanas atrás, algum tempo atrás, na semana da Paixão, aquela meditação nossa, o Messias Presente. Se você não se lembrar, procura lá no nosso canal do YouTube ou na página da igreja no Facebook, que nós temos lá essa meditação nossa para nossa lembrança. E naquela meditação, queridos, eu mencionei alguma coisa que aconteceria no futuro envolvendo aquele lugar,
e que nós iríamos tratar depois, que é o que nós estamos fazendo hoje. Lá no capítulo 10 de João, a partir do verso de número 23, vamos lembrar, eu vou só citar, não vou lá com você. Capítulo 10 do Evangelho de João, a partir do verso 23, quando Jesus está passeando dentro do templo, diz lá o verso 23, durante a festa da dedicação, no mês de dezembro, que era inverno, nós vimos lá, era inverno, Jesus está em Jerusalém, durante a festa da dedicação, passeando no ambiente chamado átrio, ou pórtico de Salomão, alpendre de Salomão, o mesmo lugar de João capítulo 10, 23, é o mesmo lugar de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 11. Lá em João, capítulo de número 10, verso 23, quando Jesus está ali no alpendre de Salomão, os judeus chegam até ele, você vai se lembrar comigo, e dizem para ele, dizem para Jesus, desafiam Jesus no seguinte sentido: se tu és o Cristo de verdade, declara, não fica fazendo suspense para a gente, assuma que você é o Messias e declare isso para nós. Porque, lembram-se na palavra, eu disse lá, eles sabiam que o que estava sendo celebrado, ou a festa que estava sendo celebrada naquele momento, a festa da dedicação, da restauração, da purificação do templo, feita pelos macabeus, depois que um rei ímpio, lá o imperador ímpio, que é Antíoco Epifânio, vai lá e sacrifica o porco lá dentro do templo, profana o templo. Lá em Daniel, lá no profeta Daniel, está revelado que depois dessa profanação, o templo seria purificado, o Messias viria, estaria ali no templo, seria retirado e depois o templo seria, a cidade seria destruída. A cidade de Jerusalém seria destruída. Então era o que estava revelado no livro de Daniel, lá no capítulos 9, 10 e 11, que a gente viu alguns dias atrás, na Semana da Paixão. Então o Messias estava ali presente dentro do templo, cumprindo a profecia, cumprindo a revelação de Daniel. Ele está no alpendre de Salomão, ele é questionado pelos judeus, dizendo, declara que você é o Messias, então vai, que você é o cumprimento das profecias, nós estamos celebrando uma festa que é o cumprimento da profecia, tudo que Daniel revelou lá, que recebeu de revelação do céu, através do anjo Gabriel, se cumpriu, e agora é o tempo do Messias. Então, se você é o Messias, declare que é. Aí Jesus disse para eles, eu já tenho dito, mas vocês não acreditam, então não adianta falar mais nada. Vocês não acreditam porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem, elas sabem quem eu sou, elas não vão atrás de ninguém, de nenhum mercenário, eu as conheço também. Está na narrativa bíblica de João, capítulo 10, do verso 23 para frente. Penso, acredito, tranquilamente, que já nessa época, porque o que está acontecendo, o que nós estamos lendo aqui em Atos dos Apóstolos 3, está ocorrendo não mais, eu vou declarar, não mais do que 5 meses, aproximadamente, deve estar 5 meses, não muito mais que isso, daquele momento em que Jesus está lá em dezembro, dentro do templo, vivo ali, o Messias presente, como eu disse, sendo questionado pelos judeus durante a festa da dedicação, da purificação do templo, no alpendre de Salomão. Daquele momento até Atos 3, foram 3 meses até a Páscoa, mais os 50 dias depois da ressurreição, com a descida do Pentecostes, dá quase 5 meses, mais alguns dias deve ter passado, a gente não tem ideia de quantos dias após o Pentecostes isso aconteceu. Mas, com certeza, ele ainda está muito próximo, essa ocorrência, esse registro bíblico, está muito próximo da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, lá no cenáculo, lá sobre os discípulos do Senhor. Na cabeça dos judeus, Jesus era um caso encerrado. Era um assunto que já não havia mais o que tratar, do que se preocupar. Eu penso que lá 5 meses, 6 meses atrás, quando Jesus estava dentro do alpendre de Salomão, ali caminhando, passeando, esse paralítico já estava na Porta Formosa pedindo esmola.
Quem sabe o próprio Senhor não tenha lhe dado alguma coisa em algum momento que tenha entrado, os seus discípulos tenham entrado, o Senhor o deixou ali e não fez absolutamente nada por ele naquele momento. Mas eu tenho certeza que esse homem, na sua necessidade, com o seu problema físico que tinha, era algo que o Senhor estava preservando para abençoar. Era alguém que o Senhor estava preservando, conservando aquela situação para abençoá-lo no momento exato, no momento preciso, para mostrar que Jesus não era um caso encerrado. Eles mataram o Senhor, eles crucificaram o Senhor. Pedro vai falar isso claramente a partir do verso de número 12. Eu vou ler mais 1 ou 2 versículos com você, depois vou deixar para que você continue lendo naquela parte que é tua responsabilidade quando a gente para aqui. Mas o Senhor vai, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, depois da sua subida aos céus, depois do derramar do Espírito Santo sobre os seus discípulos, o Senhor Jesus, através de Pedro e de João, vai realizar um milagre incontestável num lugar, né, de conhecimento público, não tenha dúvida disso, na vida de alguém que todos eles conhecem quem é e atestam que era alguém realmente necessitado. Isso aqui não é um blefe. E o Senhor vai fazer isso debaixo dos olhos, eu ia dizer debaixo do nariz, mas vamos ser mais educados e vamos dizer, diante de Anás, de Caifás e de todo aquele sinédrio, de todo aquele senado, aquele ajuntamento de lideranças religiosas e autoridades judaicas que haviam participado da condenação, do julgamento e da condenação do Senhor Jesus algum tempo atrás, que o levaram à morte, que o levaram à crucificação, como o próprio Pedro vai declarar aqui, a partir do verso 13 ou 14 em diante, verso 15 em diante. E você tem no capítulo 4 seguinte, já vou adiantando para você, capítulo 4 é a sequência. Pedro agora vai fazer uma pregação ali, um homem curado, grudado neles ali, saltando, glorificando a Deus, feliz da vida, todo mundo de boca aberta, queixo caído, vamos colocar assim, na nossa linguagem hoje, está todo mundo de queixo caído. Rapaz, como é que a gente sabe que esse camarada era paralítico, está aí há muitos anos? Cadê o defeito que não tem mais? Cadê o defeito nos pés? Cadê o defeito nos tornozelos? Cadê a incapacidade? Agora o cara está bom. O que é que aconteceu aqui? Alguma coisa tremenda. E para essas pessoas, Pedro vai dizer, está no verso de número 12, pelo menos esse, o 12 e o 13. Talvez eu leia com você agora, porque é muito precioso. O Senhor Jesus está mostrando para aqueles incrédulos, o Senhor Jesus está mostrando para aqueles judeus, o Senhor Jesus está mostrando para os saduceus, Anás e Caifás, sumos sacerdotes, né? Caifás é ainda o sumo sacerdote, Anás o seu sogro, que eram saduceus, não criam na ressurreição, fizeram tudo o que puderam para executar o Senhor, encerrar aquela situação, aquela evangelização, aquele Messias, que eles não acreditavam que era Messias nenhum. É para eles que o Senhor vai dizer, vai mostrar de maneira incontestável de que o Senhor Jesus estava vivo, que Ele havia ressuscitado, que Jesus não havia acabado, que eles não tinham conseguido encerrar a história de Jesus. Pelo contrário, é uma história que não tem fim. Quantos Caifás, né? Quantos Anás, quantas gente, quantas vezes, através da história, irmãos queridos, homens e mulheres, povos, líderes, autoridades, inclusive no Brasil, inclusive recentemente, procuraram apagar o nome do Senhor, extinguir o nome do Senhor, a fé em Jesus Cristo, a crença no Senhor, o respeito, a honra, a reverência à sua pessoa e ao seu nome. Através da história secular, a história do mundo, quantas milhares de vezes se tentou tirar do coração do ser humano, apagar a chama da crença, da fé, da confiança,
na pessoa de Jesus Cristo, de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele é o Messias, de que Ele é o Salvador. Aonde estão essas pessoas? Aonde estão esses homens, essas mulheres, esses líderes? Aonde estão? Jesus continua vivo. Perdão, Jesus continua vivo. Jesus continua fazendo maravilhas. Jesus continua agindo, atuando. Aonde eles acham que Jesus não pode agir, não tem lugar onde o Senhor não possa agir, onde o Senhor não possa atuar, onde o Senhor não possa realizar milagres, onde o Senhor não possa provar que está vivo e é todo poderoso, fazendo sinais prodigiosos, maravilhas gloriosas. Verso de número 12. E quando Pedro viu isso, todo mundo olhando para eles atônito, disse ao povo: varões israelitas, por que estáis maravilhados? Ou por que estáis olhando tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizesse este homem andar, esse milagre? Vocês estão olhando para a gente o quê? A humildade de Pedro, o reconhecimento de que ele não era nada. Está dizendo, não, somos nós. Vocês estão olhando para nós por quê? Pensando que nós somos os grandes, que nós temos autoridade, poder, virtude, santidade, que é por nossa causa que esse milagre aconteceu? Não. Quem fez esse milagre, nós fizemos, abençoamos a vida desse homem com essa cura que vocês estão vendo, no nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, a quem vocês entregaram para ser morto, a quem vocês negaram, a quem vocês tentaram destruir. É no nome dele que esse homem está curado diante de vocês aqui. E agora é o tempo de vocês se arrependerem, diz a palavra do Senhor, que Pedro vai trazer uma mensagem de salvação ali dentro do templo, no átrio, né? Perto da Porta Formosa, dentro do alpendre do átrio de Salomão, do pórtico de Salomão, e 5.000 homens vão aceitar o Senhor, vão acreditar, vão crer, vão receber o Senhor como seu Salvador. Gente, Jesus não estava morto, Jesus não estava acabado, o Evangelho não estava destruído, e nunca será, nem naquele tempo, nem agora, nem nunca, alguém vai conseguir, por mais que se arrebente, por mais que o inferno se levante, o nome do Senhor vai ser glorificado, e a sua mão vai continuar operando maravilhas. Essa palavra é para hoje. Capítulo 4 diz lá que Anás, Caifás, o Sinédrio vem, prende os dois, aqui Pedro e João, põe na cadeia, no dia seguinte se reúne, chamam, em nome de quem? Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Aí tem o testemunho de Pedro e de João dizendo para Anás, para Caifás, para todo aquele Sinédrio que condenou o Senhor: vocês estão preocupados? Vocês querem saber como é que a gente fez esse milagre? Então eu vou dizer para vocês, é aquele Jesus que vocês pensaram que tinha acabado com ele, é no nome dele que esse homem está bom, é no nome dele que ele está curado, vocês não destruíram nada, o Senhor continua vivo, ele é rei, ele é Senhor, ele é o Messias e Salvador. Essa verdade é para hoje. Conclusão desses líderes, não tem o que a gente possa fazer, vamos proibir eles de falar. Vocês estão proibidos de falar nesse Jesus. Nós não podemos fazer nada contra vocês porque o milagre é notório. Também Caifás, também Anás, também o Sinédrio conhecia aquele homem, sabia que ele estava ali há muito tempo, não tinha como negar a condição dele, não havia blefe, não havia trama, não havia nada de engodo ali, não há como negar. E eles são obrigados a reconhecer que alguma coisa maravilhosa havia sido feita pela autoridade do nome daquele Jesus que eles haviam matado. Não há como negar. Então, a única coisa que a gente pode dizer para eles é proibir que eles falem do Senhor. Vocês estão proibidos de falar em Jesus. Para de falar nesse nome. E aí Pedro vai dizer, desculpe, mas não tem como. Importa mais obedecer a Deus do que os homens. Nós não podemos parar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos, das experiências que nós temos na nossa vida com Ele. O que nós falamos são experiências nossas pessoais com esse Jesus. E é no nome dele que nós vamos continuar fazendo maravilhas
para a glória do seu nome. É no nome dele que nós vamos continuar anunciando a salvação, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles não reconheceram o Senhor lá no alpendre de Salomão, lá cerca de 5, 6 meses antes. Então o Senhor vai fazer o seu primeiro milagre através da vida dos seus discípulos, num lugar inquestionável, com alguém conhecido, me perdoem mais uma vez, debaixo do nariz daquele povo lá, para que ninguém pudesse contestar que o Senhor Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que tinha poder e autoridade para abençoar, que havia morrido na cruz do Calvário, mas que estava vivo, poderoso, presente, atuante, abençoador, como ele está nos dias de hoje, como ele está hoje aqui. Muita gente tem se levantado, repito, para encerrar, e tentado desfazer a obra do Senhor, impedir a obra do Senhor, perseguir a obra do Senhor, pode até martirizar alguns servos e servas do Senhor, mas, como nós citamos também essa semana, o que o Senhor Jesus disse era, a grande verdade é que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, porque ela estaria edificada sobre a pedra principal, que é o próprio Senhor Jesus. Ele é a pedra principal. Pedro fala a respeito disso aqui nessa pregação que ele faz. Leia aí depois, tá bom? Nós já estamos encerrando, mas leia aí. Tudo que eles não queriam ouvir, Pedro vai dizer. Tudo que eles não queriam saber, reconhecer, está debaixo, né, dos olhos deles ali. E se creram ou não, Anás, Caifás, Alexandre, os demais membros do Sinédrio, aí é um assunto deles. Mas, inegavelmente, o testemunho estava dado, como o testemunho continua sendo dado hoje. Esse Jesus que operou através da vida de Pedro e de João, é o mesmo Jesus que pode e quer operar através da minha vida e da tua vida, se nós nos colocarmos ao seu dispor, à sua disposição, para fazer o que é a sua vontade, crendo nele de todo o nosso coração. Pedro não tinha ouro, Pedro não tinha prata, Pedro não era rico, não fazia parte de uma igreja rica, cheia de recursos, não tinha dinheiro nem para dar esmola. Pense nisso. Pedro e João não tinham nem dinheiro para dar uma esmola. Olha, a gente não tem prata, a gente não tem ouro, mas a gente vai te dar o que a gente tem, que é muito mais do que prata e ouro, que abençoou muito mais a vida daquele homem, porque mudou a história dele, mudou o futuro dele. E é o que Jesus faz ainda hoje, mudar a história de uma pessoa, mudar a vida dela, transformar o seu futuro em algo que seja razão para saltar, para correr, para pular, glorificando o nome do Senhor. Jesus vai no lugar certo, na hora certa, e faz a coisa exata que comprove que Ele é Senhor. Foi o que Ele fez aqui, nesse primeiro milagre. Não foi à toa, não foi por acaso. O Senhor provavelmente já tinha visto esse homem muitas vezes, e talvez tenha pensado, fica mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, já já eu te abençoo, já já você vai ser o instrumento que eu vou usar para fechar a boca, né, de quem é meu inimigo, de quem é meu adversário, de quem pensa que pode me destruir. O Senhor faz isso hoje. Não através de pessoas que tenham muitos recursos, não. O Senhor vai fazer através da minha vida, da tua vida. Mas nós precisamos ter o que ninguém, talvez, possa dar, que é a graça, a autoridade do nome do Senhor Jesus. Não para a nossa glória, não é para louvor nosso, não é para fama. Deus nos guarde disso. Que toda a glória seja dada ao nome do Senhor, como a gente viu aqui, aquele homem glorificando a Deus. Vamos orar, queridos irmãos e irmãs, pedir ao Senhor que essa seja a nossa realidade também, que o Senhor nos use com aquilo que Ele nos dá para ser usado a seu serviço. Em nome de Jesus nós oramos por isso. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus nós oramos a Ti mais uma vez neste domingo, te glorificando, Senhor, pelas bênçãos e graças e dádivas que o Senhor nos tem concedido cada dia da nossa vida, cada instante, Pai. Todos os momentos de oração, nós precisamos Te agradecer, porque a Tua bênção, a Tua mão sobre nós é real.
é verdadeira. Temos, meu Senhor, sido abençoados pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado para conosco, Tua provisão, Tua proteção. Meu Deus, tudo que temos alcançado é bênção Tua na nossa vida. Nós reconhecemos isso, meu Senhor, na nossa vida material. Te louvamos também, Pai, pelas bênçãos espirituais que o Senhor nos tem dado. Cada dia da nossa vida, Teu Espírito Santo habitando em nós, a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, meu Deus, através da Tua palavra na nossa vida, compreensão da Tua palavra, a Bíblia Sagrada em nossas mãos. É uma dádiva Tua para nós também, Senhor. Nosso nome é escrito no livro da vida, a herança da vida eterna, o perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador, nosso Redentor pessoal. A herança da vida eterna, Pai, o perdão dos nossos pecados, a redenção da nossa alma, bênçãos espirituais que são imensuráveis, meu Senhor. E nós Te glorificamos, Pai, dizendo que nós cremos em Ti de todo o nosso coração e alma. Nós cremos em Jesus Cristo como Teu Filho unigênito, Teu Filho amado, o Messias de Israel, o Redentor e Salvador do mundo, o nosso Redentor pessoal, Salvador da nossa vida. Jesus Cristo é o Salvador da minha vida, Pai, da minha alma, o meu Redentor amado, meu Mestre bendito e querido. Senhor da glória, nós Te louvamos por Jesus Cristo, Senhor. Te bendizemos pela cruz, pelo sofrimento do Senhor, pela Sua morte, mas Te louvamos, Pai, também pela ressurreição do Senhor, porque a ressurreição de Jesus é também a nossa ressurreição, é a nossa vitória sobre a morte, Pai. Na cruz, Jesus venceu o mal por nós, e ao ressuscitar venceu a morte por nós. E nós cremos nisso de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Pai. Declaramos a nossa absoluta certeza de que Jesus Cristo está vivo, assentado à direita Tua, Deus eterno, no Seu trono de glória, de onde em breve voltará, como diz a Tua palavra, para buscar a Sua igreja, da qual nós fazemos parte. É assim que nós cremos, ainda que o mundo se levante, Pai, ainda que o mundo não Te reconheça, Deus, Pai, não reconheça Jesus Cristo como Senhor, nós declaramos nesta noite de domingo a nossa certeza de fé, de que só o Senhor é Deus, de que só o Senhor é Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, Deus Criador de todas as coisas. Não há Deus além de Ti, Senhor Deus de Israel. Não há Deus semelhante a Ti, nem Deus contigo, Pai. Nenhum Deus contigo. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Não há outro Salvador senão Jesus Cristo, Teu Filho, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, Pai. Não há outro Consolador para as nossas almas senão o Teu Espírito Santo. É o que nós estamos confessando, declarando, Pai, expressando nesta noite de domingo. Depois de lermos, meditarmos um pouquinho na Tua palavra, sermos tratados pelo Teu Espírito Santo, fortalecidos na nossa fé e confiança em Ti, Pai. Te pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados e falhas diante dos Teus olhos. Em nome do Senhor Jesus, pedimos também, Pai, a unção do Teu Espírito derramada cada dia mais sobre as nossas vidas, guardando nosso coração, nossa mente, nossa fé, dirigindo os nossos passos, a nossa vida, de forma soberana, que a Tua vontade seja, Senhor, cumprida totalmente, absolutamente na nossa vida. Oramos, Senhor, pela nossa família, pela nossa casa, pela Tua bênção sobre a nossa família e casa. Oramos, Pai, pela saúde dos nossos familiares que estejam enfermos, pelo Teu milagre. O Senhor que curou esse paralítico, esse coxo de nascença, como nós lemos na Tua palavra, é o Senhor que pode também trazer saúde, também trazer novo ânimo, mudança, Senhor, de situação física nos dias de hoje, para aqueles e aquelas que estejam enfermos. Por isso nós oramos por saúde para os nossos familiares que estejam enfermos e para todos os Teus servos e servas que estejam enfermos, para todas as pessoas que estejam enfermas, nós oramos por saúde, que elas reconheçam o Senhor nesse momento de sofrimento e recebam o Senhor como Salvador em suas vidas e sejam, Pai, curadas tanto no físico quanto na alma, no espírito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Oramos, meu Senhor, pela Tua igreja espalhada por toda a terra, pelo Teu povo em todo o mundo. Todos os dias, nós, Pai, suplicamos a Ti pela Tua bênção sobre a Tua igreja espalhada por toda a terra, os obreiros e obreiras do Senhor em todo o mundo.
Pai eterno, nesse período de sofrimento, de pandemia, de preocupação, meu Deus, de risco, que a tua mão esteja estendida para abençoar e guardar os teus filhos e filhas. Meu Senhor, trazendo, restaurando a saúde àqueles que tenham sido acometidos por essa enfermidade, Pai, em todos os lugares do mundo. Dá livramento, Senhor. Dá livramento, Pai. Muda a realidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos por isso. No Brasil, estende a tua mão para esta nação, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, traz cura para essa nação. Senhor, livramento, meu Deus, dessa pandemia. Livramento desse espírito maligno de mentira. Senhor, de combate à verdade que tem se arvorado nessa nação. Meu Senhor, a corrupção, a injustiça, meu Deus, a maldade, a hipocrisia, a falsidade, destrói, Senhor, todo ardil do maligno, seja espiritual, humano. Em nome do Senhor Jesus nós oramos pela tua mão, pelo teu braço, Senhor, estendido para o Brasil. Desperta a tua igreja para orar, para combater o inferno, meu Senhor, e glorificar o teu nome na vitória. Toda honra pertence a ti, Senhor. Nós oramos por isso. Oramos pela paz de Jerusalém, pela salvação de Israel. Oramos, meu Deus, pelas denominações que compõem a tua igreja na terra, pelos teus obreiros e obreiras fiéis ao Senhor, fiéis à tua palavra, ao evangelho genuíno e verdadeiro. Senhor, reveste de autoridade, protege gloriosamente e usa nas tuas mãos, na virtude do Espírito Santo, no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. É assim que nós oramos, Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus. Abençoa a nossa região de Vila Carrão, as igrejas de Aricanduva, Dalila, Eliane, Maria Luísa, aqui da sede, cada servo teu e serva tua, cada família, que nós sejamos, Pai, envolvidos pelo teu Espírito Santo, pela tua graça, nos preservando do mal. Meu Senhor, nos fazendo uma igreja fiel, uma igreja aprovada por ti, um bom exemplo de fidelidade e compromisso contigo e com a tua palavra. Nos faz uma igreja evangelista, evangelizadora, missionária, uma igreja crescente, próspera, mas que preserve, Senhor, oh Deus, que preserve a aliança santa com o Senhor, sem qualquer desvio, nem para a direita, nem para a esquerda. Pai, é assim que nós oramos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pelos nossos irmãos e irmãs líderes do teu rebanho, em todo o mundo, no Brasil, nossos companheiros de O Brasil para Cristo, suas famílias, as igrejas e ministérios que o Senhor deu a cada um, nossos amigos e irmãos em Cristo de outras denominações, por todos nós oramos, pela família do teu povo, pela tua igreja. Preserva, Senhor, a tua igreja, guardada do mal, que todos nós estejamos preparados para estar contigo quando o Senhor vier buscar, Senhor, a tua igreja. Oro, Pai, também em nome de Jesus, por aqueles e aquelas que estejam sozinhos na sua casa, em algum outro ambiente, que a tua presença seja real em suas vidas, que haja paz, que haja tranquilidade, que haja alegria do Senhor nesses corações e em seus ambientes de moradia, de trabalho, de estado. Em nome de Jesus nós oramos por isso. Cristo, Senhor, é no teu nome que nós temos orado e buscado do Senhor Deus, Pai eterno, a resposta e a bênção. Seja sobre nós a tua graça, Senhor. Nós te amamos, Senhor Jesus. Cremos em ti, como Filho de Deus e como nosso Salvador. Aceita nosso louvor, nossa gratidão, nossa adoração, Senhor, pois o Senhor é o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei, nosso amado. Queremos te glorificar e servir por todos os dias da nossa vida. Pai, abençoe e responde a oração dos teus filhos e filhas que estão orando comigo e que nós nos alegremos na tua presença. É assim que nós suplicamos em nome do Senhor e te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém e graças a Deus. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor, queridos, por mais este momento de meditação na palavra do Senhor. Hoje, mais uma vez, nesse domingo, nós estamos aqui no altar, aqui no púlpito da nossa igreja, do nosso templo de Vila Carrão. Mas eu desejo, sinceramente, que seja um momento gostoso de comunhão, eu aqui, você aí, onde você está, servindo ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor também pelo teu carinho, pela tua bondade, pelo teu trabalho conjunto conosco, divulgando não só os vídeos, as nossas participações, mas compartilhando a palavra, como eu tenho dito, você mesmo. Aquilo que o Senhor te dá, alguma coisa que você receba daqui
da parte do Senhor também, que você use como ferramenta para compartilhar a palavra do Senhor com alguém. Que o Senhor te use com autoridade e virtude do Espírito Santo, como usou os seus discípulos no passado. Fiquem com Deus. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estaremos juntos, mais uma vez, caminhando, eu penso, para o final de todo esse transtorno, de todo esse sofrimento. O Senhor tem nos guardado. Oro para que a tua vida e a tua família estejam em paz. Estamos juntos amanhã em nome do Senhor e terminamos enviando o abraço para você, para a tua família e dizendo o nosso lema: a lâmpada não vai se apagar. Fiquem com Deus. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Meu abraço.